Presta bem atenção no que este policial fez e daqui a pouquinho a gente volta para comentar à luz da Bíblia e também quero compartilhar alguns textos do livro Passos para um Reavivamento Pessoal, tá bom? São textos fortes, profundos e diretos. Vamos lá, vamos acompanhar neste momento aqui. Acompanhe aí alguns minutos, olha só. Como você quer me ver? Agora eu vou perguntar a você quer ganhar dinheiro ou presente? Dinheiro. Dinheiro ou presente? Dinheiro, você quer ganhar dinheiro ou presente? Dinheiro. Dinheiro? E se ganhar presente também? Também. Também. Pois vai segurando. Dois. Mais dois. Mais dois. Fica até o Mais final, tá dois. bom? Mais cinco. Se você já está E gostando do mais vídeo, cinco. já deixa aí o teu Agora quer gostei, mais presente ou não? que é importante para a divulgação Peraí, viu? do Evangelho. Joel, de novo. Joel. Esse presente é o quê? Peça. Abra aí pra gente ver. Abre o presente. Abre o presente. Guarda o dinheiro no bolso. Bota o dinheiro no bolso. Bota o dinheiro no bolso. Aí. Aí. Abre aí. Agora eu tô rasgando. É o quê? Isso aqui é o quê? É o que, Gustavinho? Um carro. Deixa eu ver. Mostra aqui pra gente ver. É o carro de quê? Que cara da polícia, Gustavinho. Agora- Tu gostasse? Agora vamos prender quem? Vamos prender Carlos Júnior. Carlos Júnior. Tu gostasse do presente, Gustavinho? Gostou. Bota na sacola pra brincar. E aqui é outro presente. Vai Neide segurar. Neide segurar. Abre o presente do outro. Presente do outro. Abre o outro. Abre o presente. Abre o presente. Joga aí na rua. Presente. Abre aí, abre pra gente ver, pô. Muito bem. Aonde eu quero chegar com este vídeo aqui que foi apresentado neste momento? Primeiramente, eu quero apresentar para vocês alguns versículos da Bíblia rapidinho. São apenas, deixa eu pegar a Bíblia aqui rapidinho para que a gente possa juntos. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47, diz assim, ó: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, precisamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Veja que um policial, ele se emociona com uma pessoa, com um jovem que é autista. Veja a alegria em seu coração. Pleito, mas ainda não entendi o propósito desse vídeo. Vamos lá. Aonde eu quero chegar com este vídeo e me tocou muito é que precisamos fazer exatamente como Cristo fez. Cristo presenteava as pessoas com alegria para aqueles que tinham só tristeza. Cristo presenteava as pessoas com a visão, restaurando a visão com aqueles que não tinham a possibilidade, não enxergavam. Cristo presenteava as pessoas com passos, ou seja, as pessoas que eram coxas estavam ali enfermos, estavam ali surdos, cegos, e Cristo presenteava a cada um segundo a sua necessidade. A igreja primitiva, de forma humana, de forma espiritual, nutria a igreja de forma espiritual e supria as necessidades de cada pessoa ali. Você percebe que pregar a Cristo não é unicamente apresentar a palavra de Deus, é manter bons
atos. Não devemos apenas pregar o evangelho, mas ajudar as pessoas que necessitam, pessoas que estão carentes de um abraço, de um aperto de mão, de uma oração, pessoas que precisam de alimento, pessoas que precisam de um cobertor, pessoas que precisam de um abrigo. Foi dessa forma que Jesus pregou o evangelho. Vamos lá. Esses textos que eu quero compartilhar com você aqui não são textos provocativos, mas são textos profundos, tá bom? Não estou aqui para falar mal da igreja, mas quero extrair o que eu quero compartilhar com vocês através do livro Passos para um Reavivamento Pessoal. Olha só o que diz aqui, ó. A igreja primitiva e a igreja do fim dos tempos. Quando comparamos a igreja primitiva com a igreja atual, temos a impressão de que a igreja primitiva deve ter sido predominante, composta por pessoas espirituais. Não é essa a impressão que eu e você temos? Nossa, eles falavam em nome de Cristo com poder, ousadia e autoridade. Pedro, em um único sermão, quase 3.000 pessoas foram batizadas. O livro de Atos nos mostra que esta era a razão para o seu desenvolvimento rápido e positivo. Eles não tinham nenhum outro auxílio, mas estavam cheios do Espírito Santo. Atualmente, nós temos excelentes recursos, abundância, mas não permitimos que o Espírito Santo trabalhe. Qual era o segredo da igreja primitiva? O Espírito Santo. Qual era o segredo da igreja crescer? O Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, de bondade e compaixão. Um autor, A. W. Tozer, disse: se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, isso aqui é importante, você precisa ficar atento. Olha só, se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos, continuaríamos a fazer e ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo fosse retirado do nosso meio, eu e você continuaríamos fazendo as coisas normalmente e ninguém iria perceber. Presta bem atenção. E se o Espírito Santo tivesse sido retirado da igreja primitiva, 95% das coisas que estavam sendo feitas iriam cessar e todos notariam a diferença. Comparação. A igreja primitiva não tinha os recursos que eu e você temos hoje. Tecnologia, redes sociais. E o que mais me chama a atenção é que hoje é dificilmente se ver a igreja cantando e adorando a Deus. Precisamos voltar ao tempo do inário. Eu não estou querendo ser aqui uma pessoa antiga, tá bom? Porque o tempo do inário. No tempo do inário, as pessoas cantavam sem precisar de projetor, sem precisar de som, sem precisar de microfone. A igreja cantava de forma voluntária, vibrante, com alegria no coração. Hoje quem faz isso é a tecnologia. Claro que essas tecnologias aí, por exemplo, som, computador, as redes sociais, como o YouTube é utilizado para assistir o programa, isso é excelente, isso é ótimo, isso é importante. Ajuda na pregação do evangelho, sim, mas a igreja precisa fazer sua parte. Vamos lá. Aqui fica uma realidade para cada um de nós. Se 95%, se o Espírito Santo retirasse do nosso meio hoje, 95% das pessoas
não iriam perceber, porque a igreja iria continuar no automático. Hoje, por exemplo, você sabe quando vai na igreja, você sabe o que vai fazer, os horários, de tudo certinho. Qualquer atividade que eu e você façamos ou vamos fazer em nome de Cristo, precisamos orar antes, nos consagrar. Se for algum evento para a igreja, onde o nome de Cristo vai ser mais público ali, um evento público, precisamos nos consagrar, pedir o Espírito Santo em nossas vidas para que ele nos coloque a palavra correta, a mensagem certa em nossas mãos para alcançar as pessoas que se encontram sem esperanças e cativas, que se encontram em trevas, pessoas que se encontram presas pelos vícios. Precisamos diariamente nos consagrar. Então, busque o exemplo da igreja primitiva. Eles buscavam diariamente o batismo do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo para a vida deles. E aqui compartilhando mais algumas informações importantes, que diz assim: ó, verificamos que em algumas regiões, aqui, pregar, orar em público, organizar as atividades da igreja, preparar programas evangelísticos, dar conselhos pastoral, tudo isso pode ser aprendido e também colocado em prática sem o Espírito Santo. Tudo isso que a igreja faz pode ser feito sem a presença do Espírito Santo. Ellen White descreveu essa possibilidade perigosa da seguinte forma: a razão por que há tão pouco Espírito de Deus é que os pastores aprendem a trabalhar sem ele. Aqui não é uma crítica, tá bom? Aos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu faço parte. Mas o conselho vai para os anciãos, para os diretores, para os líderes da igreja, incluindo pastores também. Analise bem se você não está fazendo a obra de Deus no automático, sem precisar do auxílio ou da presença do Espírito Santo. Isso pode existir? Sim. Isso pode sim existir e pode ocorrer. A razão por que há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprendem a trabalhar sem ele. Quando se fala de pastores, não é o pastor em si da igreja. Por exemplo, eu sou o diretor da igreja. Automaticamente eu estou ali cuidando, ou pastoreando também. Ancião também da mesma forma. Os líderes da igreja estão ali pastoreando as ovelhas. Ellen White disse que muitos, claramente e com precisão, aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem vir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Que Deus ele te abençoe de forma especial. O livro é esse aqui: Passos para um Reavivamento Pessoal. Amigos, por que a igreja primitiva ela crescia de forma gigantesca? Porque eles buscavam a pessoa do Espírito Santo. Eles colocavam a pessoa do Espírito Santo à frente, nas decisões, nas reuniões. Eles não só entenderam o Evangelho, que era levar a palavra do nosso Deus, mas as boas ações também os acompanhavam. Existe um departamento na igreja, um ministério na igreja, que é o ministério da ASA e da ADRA, que avançam também na pregação do Evangelho, ajudando pessoas com alimento, com roupa. Cidades que às vezes acontece alguma catástrofe. Aí a ASA, a ADRA, está lá, suprindo as necessidades daquelas pessoas.
Então fica por aqui mais um vídeo. Eu espero que Deus te abençoe neste momento. Busque verdadeiramente o Espírito Santo e peça ajuda a Ele para que você não faça no automático, porque a gente pode sim fazer no automático sem a pessoa do Espírito Santo. Mas que Deus nos livre dessa natureza carnal de fazer as coisas no automático e fazer as coisas de forma espiritual. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar, tá bom? Que Deus ele te abençoe em nome do Senhor Jesus.